pensando nesse tema, pensando nessa coisa forte, né? Mulheres transformadas. O Senhor me levou a um texto que eu sou apaixonada, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura do texto de João, capítulo 4. Vamos começar a ler logo nos primeiros versículos, porque toda essa história, todo esse episódio, todo esse acontecimento é muito rico para a gente ler só uma parte, amém? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizando mais pessoas que João. De fato, não era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar por uma região chamada Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Ali era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. E a mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. E então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está ali pedir água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: Senhor, não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? O nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele e os seus filhos, os seus animais, beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê desta água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Mas vá chamar seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora, de fato, não é seu marido. Você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. E Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e, por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem que vir, e quando ele vir, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados de ver, pois ele estava conversando com uma mulher.
Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava conversando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muito bem, estamos diante da palavra do nosso Deus. E esse episódio, ele se desenvolve num diálogo muito bem emoldurado, num esquema, né, que Jesus usa muito, que é o da revelação da sua glória, de tudo que ele tem para nós, versus a incompreensão humana. É comum, né, a gente ver Jesus usando essa forma de falar aos nossos corações. Mas o que eu acho lindo, o que me encanta e o que me enche de fé é saber que o nosso Deus, Ele mesmo se inclina até nós e Ele responde às nossas indagações, que são meramente humanas e que não vão durar muito tempo e que de verdade não são nem tão importantes assim diante de tudo que Ele tem para revelar. Mas você também percebe todas as vezes que Jesus se aproxima de alguém, porque eu não sei se vocês entendem, mas com raríssimas exceções, é sempre Jesus que vai. É sempre Jesus que atrai a atenção das pessoas para Ele. Uma das primeiras coisas que eu vejo nesse episódio, e eu gostaria da sua atenção para isso também, é que Jesus, Ele estabelece logo de cara nesse episódio a sua universalidade. E, por consequência, também Ele revela isso como missão da igreja. Jesus é para todos que creem, é para todos que estão disponíveis a dar ouvido à sua voz. A gente observa aqui, logo nas primeiras linhas do diálogo, que Jesus, Ele não faz acepção de pessoas, ou seja, Ele não faz diferença. Ele não trata ninguém com indiferença. Jesus, Ele se importa. E Ele se importa com todas as pessoas. Jesus, aqui nesse episódio, Ele faz algo que nós continuamos fazendo no decorrer dos séculos, que é quebrar paradigmas. O nosso Jesus, Ele não é preso a dogmas, Ele não é preso a regras humanas, Ele não é preso a isso. Isso me encanta, isso me enche o coração, porque só por isso que eu posso estar aqui falando com vocês, porque de outra forma, eu jamais estaria assumindo o púlpito de uma igreja. Isso só é possível porque um dia o Senhor quebrou também esse paradigma. E isso é lindo demais, saber que o Senhor se importa com todos, sem exceção, do mais novo ao mais idoso, mais experiente. Então, no início do diálogo, quando a gente observa aí, Jesus, Ele é a fonte. É aquele que pode dar qualquer água, qualquer coisa, saciar qualquer necessidade. Mas o texto diz que Ele, com um pretexto maravilhoso, porque Ele quer atrair a atenção daquela mulher, porque Ele já tinha determinado no seu coração que ia dar a ela aquilo que a necessidade dela pedia e precisava, que talvez, como diz o texto, ela nem tivesse noção tão clara sobre isso. O texto nos mostra que Jesus, Ele pede, na minha versão, e eu fiz questão de ler essa versão, porque fala que Jesus pede, por favor, no verso 7. Ele se coloca na condição daquele que precisa, porque Ele quer atrair a atenção de alguém. E aí, a mulher se admira. A primeira fala da mulher samaritana é de admiração. E ela se espanta, você percebe que ela se espanta, e ela não consegue nem dizer se vai dar ou não vai dar água para ele. Ela fica tão espantada, ela fica tão surpresa, que ela ignora a sede dele e questiona o comportamento dele. 3 coisas eu quero ressaltar aqui.
3 grandes motivos eram a razão do espanto dessa mulher. Primeiro, que ele era homem. Homem não se dirigia, naquele tempo, a mulheres em público. Segunda coisa, ele era judeu. E o texto deixa claro que ela era samaritana. E o texto também deixa claro que eles não se davam, por motivos religiosos. O povo de Jerusalém, os judeus, entendiam que eles, os samaritanos, eram mestiços, e eles discordavam, como vocês viam no texto, da onde que tinha que adorar ao Senhor, aqui ou ali. E o texto deixa claro, eram os judeus que não se davam com os samaritanos. E a terceira coisa que me chama a atenção é que todos sabiam, todos daquela região sabiam, que não era comum alguém ir ao poço com um cântaro na mão ao sol de meio-dia, a menos que essa fosse uma figura indesejada, de índole duvidosa. Mas observe que Jesus, ele ignora. Ele não se detém ao questionamento da mulher, ele entra diretamente naquilo que ele queria com ela. Ele entra diretamente e começa a sua revelação àquela mulher. Ele ignora o problema que ela levanta. Ele não se importa, inclusive, que ela não deu água para ele. Ele não se importa com nada disso, porque o interesse dele não era nem beber água e muito menos discutir a respeito de coisas triviais do cotidiano. Então, ele se coloca diretamente, ele já começa a sua revelação àquela mulher, quando ele diz assim, ó: se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está ali pedir água, você é que pediria. E olha que interessante, de cara, Jesus diz, se você pedisse, ele, aquele que está te falando, lhe daria a água da vida. Como eu disse logo no início, existe aqui uma moldura muito comum de ignorância, falta de conhecimento, de entendimento humano versus o amor e a revelação de Jesus. A mulher não entende muito bem, ela responde Jesus, né? Mas o que eu acho interessante é que mesmo ela não entendendo, porque no primeiro momento ela fala do balde, né? Olha, o senhor não tem balde, como é que o senhor vai me dar água? O senhor não tem nem balde, o poço é fundo. Como é que o senhor vai tirar a água daqui? Mas o que eu acho interessante é que quando Deus está no processo, ele atua de tal maneira que aquela mulher, ela foi instigada a ir um pouco mais fundo, um pouco além, porque ela segue com uma indagação mais séria, questionadora, dando continuidade àquele questionamento que ela fez lá no início, e que ele ignorou. Ela pergunta para ele, né? Será que tu és mais importante que Jacó? Jacó deu esse poço. Ele bebeu água. Os seus filhos beberam aqui. Os seus animais. Será que você é mais importante que Jacó? Mais uma vez, Jesus ignora, mas ele responde. Jesus, ele diz, se você soubesse quem é que lhe pede, você lhe pediria, porque a água que eu lhe der tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Ela não beberia só um copo, ela não tomaria apenas um jarro, ela teria nela mesmo, porque o Senhor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua graça, passaria a habitar nela, morar com ela. E ele nela, através do seu Espírito, jorraria para a vida dela. Saciaria toda a sua necessidade. Porque diz que a água é viva. E daqui a pouco ele vai dizer que é a água para a vida eterna. É como se ele falasse assim para a mulher: julgue você quem é maior. Preste atenção no que eu estou te oferecendo, olha para esse poço, porque se você beber desta água, tu terás sede novamente.
Mas se você beber da água que eu posso te dar, nunca mais terá sede. Ele responde, mas ele instiga. Ele mantém a mulher ali presa nesse diálogo, porque o Senhor, ele está interessado em algo. Ele está interessado em algo muito maior, como eu disse para vocês. Ele está interessado na vida desta mulher, dessa única mulher samaritana. A mulher, mais uma vez, não compreende a profundidade daquilo que Jesus lhe oferece, mas ela faz algo tremendo. Ela aceita. A cultura que ela estava inserida era muito diferente do que nós, os ocidentais, conseguimos alcançar. Mas aquela mulher, eu vou falar um pouquinho para vocês. Aquela mulher vivia numa época em que mulher sequer era contada. E se fosse contada, era contada como um bem, como as cabeças de gado, de ovelha, residências, fazenda que o homem tinha. Se ela fosse contada, estaria no rol dos bens que o marido tinha. Mas tem uma coisa, a mulher não era contada, mas ela não tinha valor, mas uma mulher sem marido, ela era considerada a escória. Ela era considerada uma pessoa desprezível. E essa mulher em questão que nós estamos falando, ela era esse tipo de mulher, desprezível. Afinal de contas, qual era a hora mesmo que o texto diz que ela estava buscando água? Ao sol do meio-dia. Sol escaldante. Hora difícil para trabalhos braçais, principalmente para uma mulher, seja ela o mais forte que for. Alguém só procurava esse horário, porque não era o horário comum. O horário que as pessoas ditas de bem iam até o poço para pegar água, era bem de manhãzinha, nos primeiros raios do sol e no finalzinho da tarde. Ninguém gostaria de ir ao poço ao meio-dia, mas ela precisava. Sabe por quê? Porque, como eu disse lá no início, ela não era uma figura muito aceita. Por isso que quando Jesus fala assim, olha, se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede, ela questiona um pouco ali como que ele pegaria, mas de imediato ela diz, bom, eu quero essa água, porque imagine só, eu não vou mais precisar voltar aqui ao meio-dia, eu não vou mais precisar expor a minha vergonha, porque todos sabiam que uma pessoa para ir ao poço ao meio-dia era uma pessoa desprezível. Imagine ela nunca mais precisar pegar o seu cântaro e ir até o poço naquele horário. Só que ela estava muito preocupada com a condição humana e Jesus estava preocupado com algo maior, que era o seu espírito, que era como seria a vida dela na eternidade. Jesus, então, completa a sua revelação, lá no verso 16, acabando com a cegueira espiritual dela e apontando algo que os samaritanos, inclusive, esperavam muito. Jesus disse, vai lá, busca o seu marido, como se ele fosse dar água para ela e a condição para receber a água fosse ela estar na presença do seu marido. Imagino eu que aquela mulher deve ter ficado abatida, triste, voltou a olhar para o seu desfavorecimento, para a sua ausência de valor e respondeu a Deus, eu não tenho marido. Jesus olha para aquela mulher e diz a ela exatamente quem ela era, mostrando para ela que ele já sabia, desde o início, que tipo de mulher com quem ele estava conversando, porque ele disse, é verdade o que tu diz, tu já teve 5 maridos, hoje o que tu tem não é teu. Ela muito admirada por saber que ele conhecia sua condição, mas estava ali travando um diálogo, um embate com aquela mulher, ela exclama então, começando a entender, com o véu começando a descer do seu rosto. Então ela para de pensar só em si, para de pensar só nos seus problemas rotineiros e se volta a Jesus, reconhecendo ele como Messias, porque lá em Deuteronômio, capítulo 18, os samaritanos esperavam outro profeta como
a exemplo de Moisés. E eles entendiam que esse profeta viria e ele anunciaria todas as coisas que eles precisavam saber, esclarecer a eles, porque o Senhor Deus falou no monte quando eles pediram lá, né? Olha, Senhor, não fale conosco não, nós temos medo de morrer, a sua voz é como um trovão, um fogo pode nos queimar. E o Senhor achou justo e disse, ok, será feito assim, e daqui a um tempo vocês vão receber um profeta como Moisés, e ele lhes dará a saber todas as coisas, e vocês vão precisar obedecê-lo. E quando Jesus começa a falar essas coisas, ela diz, vejo que tu és profeta. Só que Jesus, ele se coloca a responder àquela mulher num outro nível, numa profundidade muito maior, mas parece que ela começa a entender agora, porque ele diz, olha, vem a hora em que todos, tanto judeus como samaritanos, não vão precisar nem do monte e nem de Jerusalém. Ele responde também, olha, os samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação virá dos judeus. Ele estava falando dele mesmo. E ele responde a primeira pergunta da mulher. Mas chegou o tempo, e aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque a mulher prestou atenção. A mulher entendeu o que Jesus estava oferecendo e lhe dando, quando ele disse essas palavras para ela. Mas chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade, pois são esses o que o Pai quer que o adore. Deus é espírito, e por isso os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ela ainda interrompe, ela é ousada, viu, mãe? Ela interrompe Jesus no meio de uma revelação e diz, olha, eu estou começando a entender porque nós sabemos que há de vir o Messias e que ele vai nos ensinar todas as coisas. E nesse momento eu penso que Jesus olha para ela com muita compaixão, com muito amor, e entrega para ela a última revelação, porque agora ela está pronta para olhar nos olhos de Jesus e o reconhecer como o Messias, o seu Salvador, o seu libertador, aquele que vai transformar a sua vida de uma vez por todas. E Jesus então responde, pois eu que estou falando com você, eu sou o Messias. E diz o texto que nesse momento, os discípulos chegam. E de repente, a mulher se vai. Lá no verso 28, tem algo tremendo. Quando eu disse que essa mulher entendeu, foi porque ela entendeu. A palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 3, no verso 17, diz que aquele que é sábio deve mostrar a sua sabedoria pelas suas ações com humildade. O verso 28 diz que a mulher deixa o cântaro, o jarro, aquela hora do relógio, revelava quem ela era. Diz o texto que a mulher deixa o pote, deixa para trás sua condição de pecadora, deixa para trás a sua condição de vergonha, de necessitada, e ela sai dali uma discípula de Jesus. Ela sai dali uma evangelizadora. Jesus disse no diálogo que se ela bebesse da água que ele lhe desse, ela ia ter nela mesmo, dentro dela, uma fonte que ia jorrar para a vida. Ela saiu daquele lugar transformada. Ela chegou, uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e que ninguém a julgue aqui, porque naquele momento, eu falei para vocês, uma mulher sem marido era uma mulher desprezível. Então a gente não está aqui para julgar, mas a gente está aqui para entender que ela entendeu o que o Senhor lhe ofereceu. Na continuidade, o texto diz que ela chega à cidade e fala a todos, olha, acabei de conversar com um homem, e ele disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Messias? Vamos lá. Começou a chamar os homens, o povo da cidade, para estar com Jesus. A gente não leu essa parte, mas diz o texto que
Os homens vão e os homens também se encontram com Jesus. Os homens também têm as suas vidas transformadas. Queridos, eu quero te dizer que Deus, Ele está atento a você. Eu não sei como que você chegou aqui, mulher e homem, jovem, adolescente, criança, eu não sei como é que você chegou aqui, não. E também não me importa, sabe por quê? Aquele que pode transformar a sua vida sabe que você está aqui, e Ele está olhando para você, e Ele está com a mesma condição, oferecendo a água da vida para você. É o mesmo Deus. Hebreus 13 diz que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Eu creio nessa palavra porque eu vivo essa transformação diária. Não pense vocês, porque vocês estão me vendo aqui em cima, de vestido longo, de microfone na mão, pregando a palavra de Deus, que eu já vivi todas as transformações que o Senhor tem para mim, porque eu ainda não vivi. Mas hoje eu tenho a fonte que jorra para a vida eterna. E dia após dia o Senhor tem me transformado. Dia após dia a sua palavra tem entrado pelos meus olhos, porque eu leio a sua palavra. Todos os dias a palavra do Senhor vem aos meus ouvidos, porque eu leio em voz alta, porque eu preciso dela. E ela entra no meu coração, encontra a morada e me transforma. E você que está aqui pode viver e experimentar a mesma coisa. Você pode ter chegado aqui triste, depressivo. Você pode ter chegado aqui aborrecido, questionando o seu valor, preocupado com as coisas do cotidiano, o que vai fazer amanhã, se vai pagar a conta, se não vai, se vai ter emprego, se não vai, se vai ter família, se vai comer, se não vai. Mas eu quero dizer para você que até nisso, o Senhor cuida de nós. Porque Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Aquela mulher entendeu. E ela precisou deixar algumas coisas. E talvez isso seja o motivo pelo qual muita gente não toma uma decisão de aceitar a água da vida. Porque vai custar algo. Para aquela mulher custou um jarro de barro, mas também custou um homem que lhe dava prazer e também lhe sustentava. Mas observe que ela não se apegou a isso, porque ela entendeu que aquilo que o Senhor estava a lhe oferecer é muito maior. Eu espero, em nome de Jesus, que você tenha entendido e que você saia daqui com a sua sede saciada. Porque o Senhor te vê. O Senhor sabe o que incomoda o teu coração, quais são as suas dores, quais são as implicações da sua vida. O Senhor sabe, homem, o que é que te aflige, o que é que te preocupa. O Senhor sabe, jovem, da sua luta nesse século. O Senhor sabe. E Ele se interessa por você. E Ele está aqui hoje oferecendo para você a água da vida. Aquela mulher não sabia o tamanho da necessidade dela e também não sabia o que Deus estava lhe oferecendo. Mas o texto diz que ela aceita. Então não importa o motivo porque você quer aceitar o Senhor. Aceite. Aceite o Senhor. Você que já está na caminhada, você que já anda com Cristo, você que já é uma salva, um salvo em Cristo Jesus. Lembre-se, a fonte, ela jorra para a vida eterna. Deus quer continuar salvando você, transformando você e fazendo de você uma pessoa valorosa para a glória do seu próprio nome. Mas talvez você que não caminha com o Senhor ainda, seja só um amigo do Evangelho. Eu quero dizer para você que hoje é o dia. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu quero beber dessa água.
Eu quero.